Boa noite. Estamos com um problema grave. Não é novo. Quando o presidente Fernando Henrique Cardoso criou o Plano Real, ou seja, o saudoso presidente Itamar Franco. Foi ele o autor do Plano Real. O presidente Fernando Henrique Cardoso era o seu secretário de Fazenda. Claro que o mérito é dos dois. Mas quando o presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu o Real como presidente do Brasil, loguinho nós nos desacertamos, porque eu estava vendo o desastre. O desastre do ponto de vista global da moeda. Porque nós, estrangeiros, nós temos uma visão global que a população que nos recepciona não tem. E é por isso que nós viemos aqui. O nosso problema é que daí a população que precisava acreditar na gente não acredita. O desespero foi tão grande que eu quase arrebentei com o Plano Real. Até hoje o professor Fernando Henrique Cardoso não gosta de mim. E acabei com o sucesso dele. Era só FHC para cá, FHC para lá, e aquela propaganda nojenta na televisão. Aí eu só comia ovo, agora eu como bife, agora é isso. Coisa, era tudo nojento. Acabei com tudo. E ele ficou bravo. Cheguei a escrever um livro. Sistema financeiro ou marginalidade estatal? Banqueiros ou bandidos? Onde a primeira vez no mundo foi denunciada a fraude do dólar, a picaretagem americana, o banditismo dos Estados Unidos da América embutido na sua falsa humanidade, humanismo. Religiões para lá e religiões para cá, da cepa evangélica, distribuindo dólar nas comunidades, construindo colégios e financiando estudos, todo o terceiro mundo, para quem quisesse se doutorar nos Estados Unidos. Eu não condeno os Estados Unidos por isso. Era a mentalidade do terráqueo na época. Conquistar. Ficar o rei sobre os seus súditos. E os seus súditos, não sendo o rei, não tinham diferença nenhuma dos bois que puxassem o arado e nem do cavalo que levasse a flechada na guerra. Eram os súditos do rei. Abaixo do rei, então, tinha nobreza. A nobreza era o elenco de palco para dar maior evidência ao rei, que normalmente era um péssimo ator. Os reis só sabiam ser tiranos, matar e matar. Era a especialidade dos reis. Então, os Estados Unidos da América, saídos da Inglaterra,
uma procedência muito boa, dos huguenotes. Os huguenotes eram aqueles cristãos que, quando houve a perseguição deles na Inglaterra, eles deixaram o que tinha lá e vieram para o Novo Mundo, onde fundaram a Sociedade Americana, que se acabou há uns 10 anos atrás. Ela se acabou mesmo. Não foi mais aquela sociedade dos mocinhos que a gente via no cinema. Aquele era o tipo do homem americano. Não tinha uma justiça lenta como tem hoje nos Estados Unidos. Era rápido. O sujeito que roubava o cavalo do outro, se juntavam 3, 4 da comunidade quando pegavam ele, e aí, como ele roubava o cavalo, roubou um cavalo, então botavam ele num cavalo, uma corda no pescoço, e assustavam o cavalo saía debaixo dele. Ninguém o matou, foi um desastre de uma brincadeira. Assim pensavam os americanos daquele tempo. E então essa mentalidade era a mentalidade da humanidade que cedia dos habitantes da África, meus queridos antepassados, da minha bisavó Filomena. Ninguém caçou negro lá para vender de escravo aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Ninguém. Fomos nós, judeus, os maiores mercadores de escravos daquele tempo. O judeu sempre esteve em todos os negócios que rendia dinheiro bastante, com pouco investimento. E vender escravo era um desses negócios, porque aí no negócio dos escravos entrava também o ouro, o diamante, essa coisa que encheu Israel de riqueza. E os Estados Unidos da América, fortemente alicerçados sobre a família, o rigor social, então foi a civilização do Novo Mundo que por mais tempo segurou as bases da sociedade nos valores morais do ser humano. Hombridade, caráter, honradez era o tema dos faroestes. E alicerçados nisso, eles formaram a mentalidade imperialista. Não podia ser diferente. Já era um imperialismo refinado, que a gente sofria e não sentia, porque eles sabiam tratar bem a gente. Então, essa escravidão, em que o escravo tinha tudo, podia ir para onde queria, então não se queixava. Mas era uma escravidão. E aí, quando a gente começou a ter participação na ideia de um padrão monetário para o Brasil, eu coloquei estes meus pontos de vista. Não fui menosprezado. Só que no momento, aqueles grandes luminares que o saudoso presidente Junil achavam que não era o momento para aquilo. E hoje eu vi o quanto eles estavam certos, principalmente o Pedro Malan, que depois o FHC trouxe, Pércio Aridas, aqueles extraordinários profissionais. Não eram políticos, não tinham vínculo com política e não queriam saber disso.
eram profissionais como eu também. Sou homem de inteligência, profissional de inteligência. É claro que o profissional de inteligência, ele vive camuflado. A minha camuflagem era advocacia. Sem inscrição na ordem, porque se tivesse inscrição na ordem, não era camuflagem. Eu tinha de botar a cara no pedaço. Então, eu colocava o escritório de assessoria e consultoria aos advogados. Fiz muitas defesas diretas no fórum, inclusive em tribunais, mas pela competência sublimada a dos próprios juízes e desembargadores. Teve um caso no Paraná que as nossas amizades com o juiz da comarca se estreitou muito. Ele gostava muito de pescar no Rio Iguaçu, no Paraguai, e eu também. Então, um dia nós queríamos ir pescar e ele me disse: mas eu não posso, eu tenho aqui manta de processos já conclusos para sentença, eu tenho prazo para dar essa sentença, senão a corregedoria fica me apunhalando. A palavra dele. Aí eu disse: excelência, mas eu estou aqui. E eu fui construído em laboratório, não para ser o operador, o auto-operador de si mesmo, mas eu sou um instrumento para ser operado por quem achar que eu tenho as condições para o que ele precisa. Ele disse: olha, eu já quis falar nisso para você, mas eu me sentia constrangido, mas já que você se ofereceu, tá aqui, ó. Para começo já leve 2. Aí, como era mais, eu peguei mais um, o senhor não se incomoda, não. Aí, um dia antes do prazo, para ele dar sentença, estavam as 3 sentenças prontas. Mas não entreguei com a pretensão de ver ele assinar. Ele deu uma olhadinha por cima, assim, aquela leitura rápida, e já tocou. A assinatura naquela época era assinada com caneta de tinteiro, que a gente dizia. Aí eu disse para ele: doutor, eu não fiz para ser assim. O assessor coloca tudo que ele, a capacidade dele inteira ali para o chefe. Mas o chefe sempre corrige alguma coisa. Aquele diz: mas você disse para mim que você é uma máquina para ser operado por quem precisa de você. Então eu imagino que seja da melhor qualidade. Então o que você colocou aí, não precisa perder tempo, senão não poder me pescar. E aí ele viciou. A gente nem ia pescar, mas ele aparecia nos processos. Já não tinha mais constrangimento, porque a gente era como irmãos. Chegava: olha, tem mais uns aqui para você. E a gente fazia. Eu tenho acórdãos da época da Revolução, lavrado no Supremo Tribunal Federal. Inclusive recente, eu tenho uma liminar bem famosa ali. O ministro já está aposentado. Então eu tenho uma vida escondida dentro do poder, não é só aqui no Brasil, em vários locais. Comandei ações quase que pelo mundo inteiro aí. Títulos que eu tenho vão provar isso quando começarem a fuçar na minha vida pregressa. Por exemplo, ninguém sabe que eu sou cidadão honorário de Paris. Não é por organização política nem nada. Grande Oriente Francês, não deixa dúvida. Chegou ali,
Acabaram-se as fontes. E assim, vários outros apelidos. Comendador, 2 vezes. Uma pela Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros, que depois me convidou para ser membro daquela academia, ocupando a cadeira Rui Barbosa. E o outro, pela Ordem dos Parlamentares do Brasil. A Ordem dos Parlamentares do Brasil, nos Estados Unidos, é a instituição de maior respeitabilidade. Dizem eles que é o coração, a alma e a essência da democracia. Então lá, quem possui uma carteira dada pela Ordem dos Parlamentares do Brasil é um cidadão acima de toda suspeita. Eu aqui fui não apenas procurador jurídico da Ordem dos Parlamentares, como também recebi dela o título de comendador. Os 2 títulos, tanto da Sociedade de Estudo de Problemas Brasileiros, quanto da Ordem dos Parlamentares do Brasil, referiam o merecimento meritório do destaque intelectual, de ciência, de cultura e de capacidade de docência no campo da transmissão de conhecimento. Então, quando grandes luminares do direito me ocupavam, eu os recebia com tranquilidade. Não como mestre, mas também nem como quem precisaria ficar consultando livros para socorrê-los. Não precisava mais disso. Os livros eu os eliminei nos cursos de escolares que fiz. Se não tivesse eliminado, eu seria o que nós no mundo da inteligência chamamos de doutor meio mastro. Quer dizer, bandeira meio pau, que é o símbolo da coisa simbolizada, mas é luto. A coisa simbolizada já não existe mais em sua autenticidade. Jesus chamava de sepulcros caiados. Isso tomou conta do Brasil, principalmente de 2003 para cá, quando o Lula assumiu. Mas alguém poderia dizer que o Lula ia fazer coisa diferente do que fez? Um calhorda da pior espécie. Vagabundo de mão cheia. O Dr. Bicudo é que conta bem a história dele. Quando apareceu em São Paulo, era vizinho do Bicudo. O Bicudo foi que caminhou ele lá. Tem histórias terríveis aí. Eu não vou mencionar uma agora em respeito à Dona Marisa, que eu queria muito bem ela. Uma grande primeira-dama. Depois das primeiras damas dos meus senhores generais. As únicas 2 damas
que eu tive o prazer de conhecer e de adorá-las. Dona Ruth Cardoso. E várias vezes eu cometi o disparate de dizer quem deveria estar na presidência da República era ela e não o professor Fernando Henrique. Aquela mulher era só quem a conheceu para saber a grandeza, a intelectualidade, conhecimento que ela tinha de tudo. Foi quem fez o Fernando Henrique. Tanto que depois que ela morreu, Fernando Henrique virou em nada, sempre foi nada. E depois a Dona Marisa. Dona Marisa, eu não ouvi, mas pessoas que bisbilhotavam a vida íntima deles lá da minha área me contaram que um dia ela conversando com as madames do poder e elas querendo que ela se vestisse de outra forma, pintasse o rosto diferente, e ela, com toda aquela humildade, disse: olha, minhas senhoras, eu sou esposa de um operário e eu não consegui tirar isso da minha cabeça. E na nossa vidinha de operários, era eu sempre que fazia a comida, lavava a roupa, a louça, a roupa, limpava a casa. Essa é a minha especialidade. Às vezes o Lula me ajudava, ele era muito bondoso, carinhoso, às vezes até fazia comida, às vezes até ia pro tanque, lavava a roupa junto comigo, mas a direção da casa era sempre minha. Então é o que eu sou, uma doméstica. É o que eu sei fazer. Comida, lavar roupa, cuidar da casa. Se eu sair fora disso que eu sei fazer, eu vou envergonhar o meu marido, envergonhar a nação que ele tanto preza. Então eu vou ficar desse meu jeito. E Dona Marisa nunca saiu daquele jeito. E uma vez que ela saiu, eu acredito que por pressão muito grande, foi quando fizeram ela usar um vestido de tafetá roxo para um jantar com a realeza espanhola. E aí ela saiu na fotografia dos tabloides malignos da Europa, com referências desagradáveis. Depois, a Dilma não teve um primeiro damo, tinha uma paixão secreta. Quer dizer, ele era apaixonado por ela, mas me parece que ela não tinha muita ligação com ela. Porque depois, quando ela tinha tudo para fazer inclusive um ministro, ela substituiu por outro. Aí veio Michel Temer, acompanhado de uma grande menina também. Tinha uma admiração enorme por aquela moça. Tinha tudo para ser vaidosa, aparecida, porque tinha um velhinho apaixonado por ela. Eu sei da paixão do Michel Temer. Quando ela morava em São Paulo e ele era deputado federal em Brasília, no voo daqui para São Paulo, ele ocupava fazendo poemas para ela. Eu não sei se ele publicou o livro dele. Me disseram uma vez em São Paulo, lá na faculdade onde ele leciona,
que ele estava publicando o livro. Poesias muito bonitas, todas apaixonadas. Porque Michel Teller é muito culto. Ele não tem a envergadura técnica para ser estadista, isso ele mostrou na presidência da República. Agora, em termos de cultura, ele honrou o Brasil, não fez feio. E aquela moça, então, com aquele velhinho apaixonado, ela tinha tudo para parecer. Uma moça inteligente, de muito boa família, mas ela teve uma postura exemplar. Não foi a primeira dama que o Brasil precisava naquela ocasião. O Brasil, naquela ocasião, precisava de uma mulher nessa posição para poder estruturar a nação, desmanchando a comunização que os analfabetos, os animais do PT, tinham instalado. Mas, não sei se por ciúme do Temer, ela se manteve numa descrição fora de série. Então, eu, dentro desse período em que eu sou a história viva do meu país, não de ouvir dizer, mas de protagonista de todos os fatos históricos que fazem parte do edifício da civilização brasileira, que agora me coube instalar com um prazo de 100 anos, para ninguém modificar nada da planta. Então, é dentro desse grau de respeitabilidade. Não respeitabilidade que eu imponho, respeitabilidade que a minha nação me conferiu e eu tenho obrigação para com a minha nação de guardá-la. E a gente guarda a respeitabilidade recebida da nação como? Falando nela, expondo ela, para que através da nossa exposição nessa respeitabilidade, a nação nos avalie se ela empregou bem o que ela investiu em nós ou se ela se enganou. Essa é a minha grande preocupação. Não são muitos no Brasil, são muito poucos quem tem o grau de imortalidade em duplicado. Até pouco tempo atrás, os meus confrades diziam que tinha 3 só. Eu estou entre os 3. Na ordem dos parlamentares do Brasil, quando eu, além de ser o procurador jurídico da Ordem dos Parlamentares do Brasil, é a organização que reúne de vereadores a senadores. Eu era o procurador jurídico dessa turminha. E depois disso, então me fizeram comendador. Comendador por esse destaque acadêmico. Aí fiquei comendador duplo. Imortal duplo. Fora todos os outros títulos e medalhas e comendas desse mundo, desse Olimpo. E aí,
acabei de escriba da Constituição, sendo o executor da letra dela. Veja o que Deus apronta com a gente. Se eu tivesse feito alguma coisa ali, não absolutamente profunda e abrangente, como dizem os docentes que usam hoje ela como livro didático, agora eu estava preso na minha própria arapuca. Então, isso eu quero deixar gravado nas universidades, para os acadêmicos de direito e para todos os que estudarem. Não façam cachorrada na vida. Não sejam desonestos. E eu vou ter autoridade para dar esses conselhos, porque eu vou ser o advogado mais rico da face da terra. Só nesta demanda que eu encerrei, e dentro de poucos dias vocês vão ver a imprensa do mundo tudo, mostrando o momento em que eu estou me pagando. O contrato de honorários é de 35 bilhões. Mas eu tenho outro contrato aí também, que daqui a um dia eu vou falar. Nesse outro contrato eu quero reunir agora todas as pessoas que se agregaram a mim. Os militares, a Polícia Federal, os membros da Ordem dos Advogados do Brasil, que não tiveram exposto no meu trabalho, mas não me negaram o apoio de retaguarda. Os membros do Ministério Público Federal, a Polícia Federal, enfim, eu cheguei até aqui, não foi como um ator solitário, alicerçado na sua extraordinária e fenomenal grandeza. Eu cheguei aqui pelo corpo de assessoria que eu tive na retaguarda. Minhas forças armadas, meu exército, que me chamou para a tarefa. E me impôs ela. Querido, saudoso generais, 370 oficiais que assinaram o manifesto de base para o meu trabalho, mostra a coesão das Forças Armadas pela convicção militar na causa. A Polícia Federal, com a Operação Lava Jato, e com tudo que ela fez, exatamente no momento em que a nação precisava daquele trabalho. Ela não negou. Prendeu a polícia do Senado. E não levou o senador, que depois eu vou contar. Aquele pessoal virou uma fera. Agora uma fera do bem. O batalhão de elite dos exércitos de Deus. Buscando vida pregressa de bandidos pelo mundo inteiro e traziam. E os observadores do mundo a classificaram. A melhor polícia federal do mundo. Polícia Federal Brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil
E está lá o arquivo cheio de trabalho meu. E veladamente, os meus trabalhos sempre tiveram pautas lá entre os advogados. Eu só não tive apoio nenhum. E corriam de mim como o diabo da cruz. De políticos, de magistrados e de funcionários públicos. Mas não levo ninguém em consideração. Eu considero todos os que se agregaram a mim. Esses, por exemplo, são os agregados negativos, mas estavam agregados também. E eu os considero pela ocupação deles. O funcionário público, a vida dele se resume naquela vidinha ali e ter condição de ir para o exterior, comprar roupa, calçado, nos Estados Unidos. Aí descobriram também a França, alguns países da Europa. E como são os 2% de ricos do Brasil, é claro que eles não querem de jeito nenhum que alguém bote a mão no ninho deles. E é claro que eu não botaria, se não fosse 66.400.000 pessoas que estão morrendo de fome para que eles sejam os 2% mais ricos do Brasil. E eu não sou autônomo aqui. Eu sou peão de Jesus, que é o dono do empreendimento. Eu o instalei no Supremo Tribunal Federal, no dia 5 de outubro de 2020, quando a Constituição da República fazia mais um aniversário. Só comigo de eleitor. E ele não vem instrumentalizado da palavra como foi no começo. Agora ele vem instrumentalizado do governo constituinte do Brasil, que engloba a chefia de governo, a chefia da administração do país, a chefia de Estado e a magistratura suprema. Tudo numa pessoa só, isso era o presidencialismo. E por causa desse presidencialismo quase que imperialista, eu implantei agora a democracia institucional, que é parlamentar. São 8 em 1 agora. Deus é 3 em 1. O governo do Brasil é 8 em 1. 4 militares e 4 civis. Porque assim nasceu a nação brasileira no dia 19 de abril de 1648 no Monte Guararapes. É a única nação do mundo que nasceu militar e as únicas forças militares do mundo que nasceram nação. Então não dá para dividir as coisas. Vejam o desastre que o PT fez quando isolou as Forças Armadas. E agora, para corrigir isso, para nós começar uma civilização com justiça e inteligência, eu tive de reconhecer o dano moral para os meus soldados, os soldados do Brasil. E estabeleci uma indenização de 10 milhões de reais. A Constituição é que tem um mecanismo para o magistrado de Estado fazer isso. Então, eu indenizei os soldados brasileiros com 10 milhões de reais.
Mas como havia concurso de culpa, porque a Constituição também estabelece a responsabilidade deles, a defesa ex officio da nação quando a segurança pública se transforma em segurança, em caso, em questão de segurança nacional. Por esse furo, por essa passagem, as Forças Armadas têm de assumir o controle total do país. Elas não fizeram isso, não por negligência. Não fizeram isso porque eu, que deveria ter colocado para elas o assunto, eu estava cuidando dos meus interesses. Não fiz. E como eu não fiz, também os outros juristas não fizeram. Os políticos não fizeram. Pelo contrário, os políticos são os responsáveis pela coisa. Então, daí estabeleci a indenização, mas em concurso de culpa. E aí paguei 10 milhões de reais para cada soldado ativo. E cobrei de cada soldado 9 milhões de reais por 12 milhões de pessoas que eles não viram os bandidos matarem quando eles teriam de ter visto. Sobrou 1 milhão de indenização, que dentro de pouquinhos dias vocês vão estar vendo a nação pagando 1 milhão de reais para cada soldado, de cabo a general 4 estrelas. E tudo bem fundamentadinho. Ou que desprestígio maior do que o chefe de Estado, o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, repetir por várias vezes que eram capachos que viviam de esmola do que ele roubava no poder. E Dilma dizendo, come essa esmola na minha mão. E agora vem Jair Messias Bolsonaro querendo fazer das minhas tropas milícias, como se já não bastasse militares da reserva, tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Militar, Polícia Civil, que já integram as milícias dele. Como se não bastasse isso, ele faz tudo para transformar hoje as minhas Forças Armadas, porque eu sou comandante supremo e autoridade suprema delas, transformar em milicianos. Mas quando ele vem pelos ares, eu já fiz tudo a coisa em terra. E aí, ele cai em mais uma arapuca. Ele nomeou os comandantes militares, chefe de Estado-Maior. Não nomeou coisa nenhuma. A Constituição estabelece as Forças Armadas, a autogestão, dentro da hierarquia da disciplina. Então, como os comandantes, por questão estratégica, tiveram de sair dos comandos, as próprias Forças Armadas, na sua investidura de caserna, estabeleceram os comandos. E eu então só os referendei. Já tudo sacramentado, eles receberam. E dentro do foro de soberania
no relacionamento institucional entre poderes, não existe feitos, porque não existem decisões, não existem despachos. Um poder não pode ser tutelado por outro, daí deixa de ser poder. Então, os poderes, eles se relacionam como os próprios países nas relações diplomáticas. Não busca tutela no outro. Assim é no Estado Democrático de Direito. Então, a instituição recebeu o expediente do magistrado de Estado, no meu caso, magistrado constituinte, não é mais magistrado de Estado, é constituinte acima do Estado, limitado no Supremo Tribunal Federal. Então, recebeu, não questionou, está sacramentada a coisa. Eu não nomeei os comandantes e nem os instituí, mas eu os reconheci em plena legalidade de função enquanto durar esta transição. E assim é como eu manobro o poder. Como o vovô divertindo-se com os netos. Mas nessa brincadeira aí tem uma coisa que me preocupa. O que me preocupa. E quando eu digo que me preocupa, imagine a envergadura do problema. É o sistema financeiro, do qual eu sou engenheiro de finanças, sou economista, com minha maior atuação na área monetária. A inflação que eu, quando escrevi o livro Sistema Financeiro Marginalidade Estatal, Banqueiros ou Bandido, que denunciei a Conferência de Waterloo e o estelionato do dólar, e que quase os americanos declararam guerra ao Brasil, agora se confirmou. Quem tiver o livro, daqui uns dias vai ler e vai ver que eu sabia das coisas lá bem atrás. Dinheiro. Quando produz dinheiro, ele deixa de ser dinheiro. Porque como é que o veículo de circulação da produção vai se transformar em produção? Como é que o instrumento de compra vai se transformar em mercadoria de venda? Isso é uma loucura total. Mas o FMI, os Estados Unidos da América, os bancos centrais do mundo inteiro, são a corja parede. Junto com os Rothschild, com Rockefeller, com a casa de Windsor, essa bandidagem toda, submeteram o mundo à escravidão do estelionato financeiro. Isto é, uma economia, ou seja, a produção de dinheiro sem economia. E que nós denominamos sistema monetário de Estado sem economia. Então, o Estado produz dinheiro através do Banco Central, do Ministério da Fazenda aqui no Brasil e do Tesouro Nacional. Mas é mais ou menos isso no mundo inteiro. E daí entra então o terrorismo também produzindo dinheiro. E entra todo o crime internacional organizado. E aí vira numa bagunça. E o mundo
se acabou. Com uma dívida externa de 715 trilhões de dólares, na qual só os Estados Unidos da América devem 22 trilhões, que nós, em nossa maneira de diagnosticar a coisa, lançamos como passivo econômico a descoberto. Passivo econômico a descoberto é aquele crédito que os credores não têm como executar, porque o devedor não tem o que tirar dele, não tem o que penhorar. E para receber da base, vai ter o gasto de guerra, que também não vai ter quem reembolse. Ou alguém seria louco de matar o devedor dele porque constatou que ele não tem o que pagar a dívida. E daí? Ir para cadeia ainda? Não, a lógica, o bom senso diz que ficar negociando com o devedor, como os bancos fazem. Os bancos, inclusive, estabeleceram o Instituto do Mata-Mata. Bem, a dívida vence, aí o banco chama o credor lá e mata ela, com a dívida o dobro daquela que venceu. Juros, correção monetária, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro lá, e daí o devedor não tem para onde sair, mas não pode entregar a propriedade dele, não pode entregar os bens que estão penhorados lá, porque daí ele vai para a rua. E aí a família dele já tinha pensado que eram ricos, de repente ficam sem nada. Acontece como aconteceu um caso de um cliente meu no Mato Grosso. A senhora, extraordinária mulher, até que eu soube, ela virou um vegetal numa cama. Quando sofreu AVC, porque o oficial de justiça veio intimá-lo que as 3 fazendas que eles tinham ganho, com muito trabalho, estavam sendo vendidas pelo fórum. E o oficial de justiça explicou para ela perguntando, que as fazendas deles poderia ser comprada por qualquer pessoa que atingisse o limite de valor que o juiz tinha dado. E aí, eles tinham de entregar, seriam despejados. Deu uma AVC nela, e ela virou um vegetal. Família que eu prezo muito. E aí, dessa corja, eu já peguei uma porção. Mas os cabeças ainda estão por aí, aqui em Brasília, inclusive. A hora de vocês vai chegar. E vocês vão lembrar aquele homem lá. A senhora que virou um vegetal. Quase não andava de tanta varize. Porque as fazendas dela foi ganha. Eles destocando o cerrado, a muque, como eles dizem. O marido e ela. Os filhos cresceram e se empenharam na mesma luta. E aí ficaram ricos. Mas vieram os gaúchos do Rio Grande do Sul, derrubando cerrado, plantando soja e milho e fazendo aquela barulheira toda. E eles pensavam que aquilo era mais riqueza do que o gado que eles tinham. E aí caíram também em acabar com o gado e plantar soja e milho. E ali se foi as 3 fazendas deles. No Brasil, eu tenho a impressão que ainda este ano vão sumir os bancos privados. Vão ficar apenas o Banco do Brasil, que faz
parte da nossa história. É a essência da nossa civilização. A Caixa Econômica Federal e o BNDES. O resto vai sumir. Não por decretos autoritários, não por ditadura. Porque ditadura só faz um sujeito que não tem competência para governar um povo. O sujeito que se diz estadista, como é o Bolsonaro aí, e como são quase a totalidade desses estadistas aí, tirando alguns chefes de Estado da Europa, tirando o Xi Jinping, tirando por excelência na cabeça o Vladimir Putin, o resto é o resto. Agora, uma mulher nos Estados Unidos está sobressaindo. Aí eu tenho fé que vai sair uma estadista ali. Mas, por enquanto, este problema da inflação está inteirinha nas minhas costas. Já imaginaram aqui o velhinho? Quase 100 anos, 50 quilos, pouco mais de 1,5 m, com o mundo nas costas. Acabou assim. Não há mais como o mundo recuperar a economia dele se o Brasil não entrar em campo. Quem provocou o caos financeiro do mundo foi a China. A China, através do 1,99, levou para lá toda a moeda em circulação. Ela queria acabar com o capitalismo. Não acabou com o capitalismo, pelo contrário, reforçou o capitalismo selvagem que nós dizemos. Reforçou ele. Mas acabou com a capacidade de compra de quase 90% dos países do mundo, onde entrou o Brasil. A inflação nossa deste ano, do ano passado, não conseguimos calcular. Porque eles fazem de tudo para atrapalhar a gente. Quer dizer, índice deles não dá para confiar nada, nem na Fundação Getúlio Vargas, uma turma de cafajestes que tem lá. Não dá para confiar em mais em nada no Brasil. E agora, principalmente, no sistema. Fica essa piazada, esses hackers tudo lidando ali, não sabe nem por onde a galinha mija em termos de racionalidade humana. Mas daí eles aprendem lá, fazem um cursinho aquele ali de mexer no computador, e aí eles não aceitam mais nada. É como o professor Olavo de Carvalho já disse, a gente expõe com profundidade, conhecimento de causa, autoridade do que faz. Desenha a exposição. E aí tem que explicar o desenho para o operador do sistema dizer, não está no sistema. E o país segue para o precipício do jeito que eles comandam. Quem instalou este horror dentro do Brasil? Os garotos, como são chamados os meninos do Jair Bolsonaro. Os garotos. E ele, desde que apareceu o computador, eles não fazem outra coisa senão brincar no computador. O Jair Bolsonaro, a única coisa que fazia fora brincar no computador era organizar e dirigir as milícias dele. Os garotos, embora participassem das milícias deles, mas também a responsabilidade era do pai. E aí o negócio deles era brincar. Assumiram o país e impuseram o sistema.
Nós chamamos isso de ditadura saturnina. Ditadura saturnina é baseado no planeta Saturno, que ele está no meio de anéis. Então, a ditadura saturnina é isso. O bandido se enclausura no meio dos seus anéis de assessores. Assessor de todo jeito. Gabinete do Bolsonaro tem 62 secretarias. Depois dali vem coisa para lá, coisa para cá. Enfim, tem mais funcionário dentro do gabinete da presidência da República do que a população de alguns países do mundo. E o Brasil é isso aí. Ao invés de ir para frente, vai para trás. Então hoje, eu publiquei agora a notificação para o Bolsonaro. Ele vai ficar lá no Palácio do Planalto quanto ele quiser, porque ele desafiou Deus, que só Deus pode tirar ele de lá, mas só vai tirar morto. Eu não vou me meter numa briga dessas aí. Então notifiquei ele que ele pode ficar lá, não vai acontecer nada da minha parte, só que tem uma. As questões policiais imediatamente vão cair em cima dele. Ele pensou que suspendeu tudo. Não suspendeu nada. É só uma pausa no espetáculo. Desde o assassinato da vereadora lá no Rio de Janeiro, que era das gangues dele, vai vir a bala, a tona, a baila. Os garotos, a rede de prostituição. E ele próprio se antecipou nisso, quando ele se gabando para o marketing que ele montou na campanha, ele disse que desde que era garoto, ele era doente por mulher. Mas como não tinha mulher naquela ocasião, então ele ia nas galinhas, essa palavra dele, eu decorei. Ele ia nas galinhas, imagina. E que tinha os companheiros dele mais espertinhos, que então ia nas bezerrinhas. E aí se defendia. Mas que depois que ficou grande, então ele querendo explicar por que ele tinha 3 esposas. Por causa disso. Isso é o homem dos evangélicos. E aí o que se espera de um homem desse? Nada. A ruína de si próprio, que é o que ele está fazendo. Este ano, ele já fundou esse resto de economia do Brasil numa inflação de 46%. É só vocês irem no mercado aí para ver. As coisas sobem de um dia para outro. A gasolina já quase a R$6, me parece que já está passando. Não existe economia na face da Terra com custo básico de raiz nesse valor que consiga gerar algum lucro. Então, como é que os empresários no Brasil têm lucro? Não tem lucro coisíssima nenhuma. É o rolo da moeda falsa, do real sem lastro de emissão, que deixou o Eike Batista, depois de ser o 8º homem mais rico do mundo, miserável da noite para o dia. A fortuna dele não tinha riqueza real. E hoje, qualquer bilionário pode ficar na miséria da noite para o dia.
Se ele investir mal aí no mercado de capitais, não tem como ele resgatar a moeda. Porque a moeda não tem origem, não tem onde ele buscar o laço de emissão, não tem para onde ele se queixar. Porra, eu tenho dinheiro aqui. E agora esse dinheiro, por crime que acontece no seio da humanidade, sumiu da minha mão, foi para a mão dos ladrões. Qual é o mecanismo que o sistema financeiro tem para pegar os ladrões? E de onde surgiu a moeda para me restituir enquanto isso acontece? Porque quando o dinheiro, que é dinheiro, sai do bolso do proprietário para o bolso do vigarista, do malandro, do vagabundo, esse dinheiro tem de desaparecer como se ele tivesse queimado. A moeda em espécie. Não pode desaparecer o lastro de emissão, da onde ela surgiu. Em qualquer lugar do mundo, esse lastro de emissão tem de estar presente. Senão não é dinheiro. Assim, gerou-se a primeira moeda do mundo na Grécia. Depois, um sistema financeiro mais ou menos igual ao que perdura hoje, foi no Império Romano. E dali dessa moeda romana é que surgiu o dinheiro. Do denário romano. E aí, tivemos dinheiro aqui no Brasil na época do Império. 1.000 réis nosso tinha lastro ouro de emissão e valia mais do que a libra esterlina. A Inglaterra estocava o nosso 1.000 réis para fazer lastro para a libra. Nós já fomos mandar chuva na moeda. Daí então veio a República do Café. A burguesia, somada com a nobreza colonial, e aí foi aquela festa. Os escravos trabalhando, e aí eles fazendo os saraus da corte. E o Brasil se acabou. E daí veio a República. E aí a República trouxe para o poder só a população residual. Vigaristas de tudo naipe, mefíticos de todo tipo, ladrões de toda espécie, bandidos de todo gênero, mas todos eles camuflados. Bandido camuflado atrás de um título escolar. Vigaristas camuflados atrás de um nome de negócio e assim por diante. Aí primeiro foram os liberais e conservadores. Liberais aqueles que diziam que o sistema imperial tinha se acabado. Conservadores aqueles que diziam que não tinha. Depois daí surgiu a moda de capitalismo e comunismo. E ela pegou em cheio aqui. E daí era capitalistas contra comunistas. Getúlio Vargas entrou no baile e por 19 anos acabou com aquele discurso
E o Brasil, então, teve o seu primeiro momento de construção nacional. Foi Getúlio que deu 19 anos de trabalho. Mas aí, a República do Café tirou ele. E aí degringolou tudo de novo. Daí veio Juscelino Kubitschek. Era um gênio. Sabia manobrar as oligarquias do poder para lá e para cá. E colocou o Brasil num canteiro de obras. Primeiro canteiro de obras de construção física do Brasil. Foi a obra do Juscelino. E daí então, os chineses acharam que era tempo já deles implantarem o comunismo maoísta aqui. 1961. Ele estava organizado em todo o Brasil. Elegeram Jânio Quadro e quase todos os políticos da época comunistas maoístas. Tinha dois comunismos. O comunismo marxista, que era da Rússia, e o comunismo maoísta, que era da China. E aí, então, com João Goulart e Jânio Quadros, a elite maoísta toda no poder, no dia 13 de março de 1964, a China achou que já era hora de implantar o comunismo e transformar o Brasil no que eles chamam agora, depois que fizeram isso com Bolsonaro, de nossa primeira província extra-muralha. Mas daí as nossas mulheres se levantaram, sob a liderança da Dona Melinha, professora, esposa de um tenente brigadeiro. E com a marcha da família com Deus pela liberdade, disse aos chineses e ao que restava da Rússia, da União Soviética, e a todas as ditaduras marxistas do mundo, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é com Deus. Não é com Marx, não é com Mao Tse Tung, não é com Antônio Gramsci, não é com Lenin, não é com ninguém dos deuses de vocês. Aqui o nosso Deus foi aquele que morreu na cruz por nós. E nós não abrimos mão dele. E as mulheres brasileiras então salvaram a pátria. E agora, eu, no próximo ano, quero fixar a data de 19 de março de 1964 como a data de nascimento da civilização espiritualista, constitucional, religiosa e econômica que nasceu com 100 anos de duração para a sua fase infantil. Ninguém vai mexer na programação que as Forças Armadas, desde 1964 até agora, estavam elaborando. Ela nasce sem defeito para ser corrigido. Podemos dizer isso pretensiosamente. Como vocês vão ver daqui uns dias se efetivar na prática. Nós estamos com esse problema da inflação. Esse problema da inflação me obriga a comprar dívidas de vários países aí. De quase todos os países da América Latina, porque são nossos vizinhos. E Pull Guedes dizia, a primeira preocupação do rico é abrir espaço para que os seus vizinhos fiquem ricos também, porque senão ele é o mais desgraçado de todos os seres da terra. Amanhece e anoitece com medo.
Então nós temos também de olhar para os nossos vizinhos. É a segunda lei de Jesus. Ame o próximo como a ti mesmo. Os nossos próprios são nossos vizinhos primeiro aqui, que Jesus depois disse para os apóstolos. Ide por todo mundo, mas antes passando na casa dos nossos domésticos de Israel. Então nós vamos por todo mundo, mas passando na casa dos nossos domésticos latinos. Já estou encaminhando algumas proposições nessa área. Já encaminhei proposição de compra da dívida dos Estados Unidos da América. São 22 trilhões de dólares. São compras estratégicas que nós vamos ter de fazer. Mas não vai nos prejudicar em nada. Pelo contrário, é com essas compras que nós vamos estancar o processo inflacionário. Porque senão, o que vai varrer a humanidade da face da Terra não é o coronavírus, não. Apesar de que é preocupante também. E ele está ficando cada vez mais assanhado. Mas o que varreria a humanidade da face da Terra era a inflação globalizada como ela surgiu agora. Leva fatalmente já todos os nossos cientistas de conduta humana concluíram a unanimidade. A inflação universal levará os povos a uma hecatombe de civilização, a um conflito termonuclear. E que os ETs estão aqui por causa disso, porque quando nós aqui terráqueos chegamos a isso, já imaginou eles com aquela cabecinha deles lá? Já sabem há muito tempo. Inclusive foram os primeiros habitantes aqui da Terra, como os rastros que eles deixaram aí como prova. Então eles estão aqui. Só na minha assessoria eu tenho 19 naves. Mas são muito mais. O Pentágono americano já perdeu o constrangimento, já está falando neles aí para o mundo. O Putin nem se fala. Na Rússia, os países já estão começando a se manifestar, eles estão perdendo o medo dos ETs, como os católicos tinham o medo dos espíritas. Os espíritas, que eram os verdadeiros cristãos, os católicos tinham medo deles. Até que, de repente, padres não suportaram a presença espiritual nos ministérios deles, e a igreja começou a abrir um pouco e aceitar o fenômeno de que se nós não morremos, então nós existimos. E de que não existe um inferno. O inferno está dentro de nós. É a vida que nós fazemos dela. Esse papo que está aí, me parece que ele tem a ideia de entrar nesse campo e desmistificar a igreja aí. Se fizer isso, será um grande homem na face da terra. E é claro, Deus o acolherá. Então, isso era o que eu tinha para dizer hoje para vocês, terça-feira. Amanhã eu tenho um expediente bastante arrochado. Mas na base do arroz com feijão e mandioca, costela de porco, hoje saiu aqui em casa um feijão com toicinho de porco. E como sou eu mesmo que faço, não posso me queixar do tempero. Mas eu acho que exagerei um pouco na dose, porque tive de tomar um chá de Marcela ali bem forte. Mas já está tudo em ordem. Meu boa noite a todos. Tenho certeza que Deus vigiará os vossos sonhos e vos despertará amanhã, cheio de entusiasmo pela vossa terra da promissão, mega potência do mundo,
riqueza do povo brasileiro. Deus nos abençoe e nos guarde.